Olha, José Maria, José Marcelo Ferreira, mais conhecido como Zé Maria, é um ex-futebolista profissional brasileiro que atuava na década de 90, lateral direita, e atualmente está sem clube. Zé Maria passou por diversos clubes, entre os quais Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Sergipe, Ponte Preta, Vasco da Gama, Cruzeiro e os italianos Parma, Perugia e Internazionale, e também jogou pela Seleção Brasileira de Futebol. Atualmente está aposentado e morando na Itália. Vidão, hein? Hoje está trabalhando nas categorias de base do Parma. Então, com toda a honra, pode chegar, Zé Maria, que coisa boa. Muito obrigado pela sua participação, querido. Que coisa ruim morar na Itália, não, querido? Boa noite para vocês. O prazer estar aqui com vocês. Cara, não me lamento. É gostoso morar aqui. Você já está há quantos anos aí? Desde? Eu saí do Brasil, na verdade, em 96. Tá. Quando saí da Portuguesa, do Flamengo, e vim para a Itália. E se eu for totalizar, já são 27 anos que eu estou na Itália, fora do Brasil. E desses 27, foram 24 anos, mais ou menos, morando na Itália. Zé, para a gente não perder muito tempo, principalmente por causa dessa história que está aquecidérrima, me fala uma coisa, como que pegou essa história do Vinícius Júnior aí na Itália? Como estão comentando sobre isso aí? Olha, os jornais estão comentando muita coisa aqui sobre o ocorrido, os jornais, as televisões aqui da Itália, mesmo porque foi uma coisa muito forte dessa vez, né? A reação dele foi muito forte, a agressão foi mais forte ainda. Então, a gente escutou até alguma coisa que o presidente da UEFA falou que quando é assim, os clubes têm que... O Infantino também falou que os clubes têm que perder os pontos automaticamente. Então, são ações mínimas que têm que ser tomadas e a gente viu que todo mundo está do lado do Vinícius, né? Uma situação realmente... Nós estamos em 2023, ainda, infelizmente, acontece. Tá, aí na Itália, você lembra, ou você também sendo um homem preto, você já passou por algum tipo de racismo aí na Europa, não? Já aconteceu algumas vezes de me vaiarem pela minha cor da pele, os torcedores da Lazio, os torcedores, por exemplo, do Verona, se não me engano, quando há muito tempo atrás eu estava para ir para o Verona, fiquei sabendo que eles entraram com ação para para que não contratassem um jogador negro. Logo depois, alguns jogadores negros viraram estrelas dos times deles. E ainda tem, né? A gente pensa que é só num país que não é tão desenvolvido, país do primeiro mundo, isso não acontece. Infelizmente, a Europa ainda é muito, muito racista. Ô Zé, na sua opinião, o que você acha que tem que acontecer para justamente isso acabar? Você acha que isso tem que ser de uma forma coletiva ou tem que ser de uma forma individual? A punição. Assim, eu acho que quem fez o ato tem que ser punido, né? Porque dificilmente o clube vai poder controlar quem é, quem não é, quem fez as ações. Se é uma coisa coordenada, aí sim tem que punir todo mundo. Mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Às vezes as pessoas já saem com essa intenção de casa e não é que vai comunicar ao clube, olha, hoje eu vou fazer atos de racismo contra o Vinícius hoje, que é o alvo, né? Então, fica meio complicado até do clube definir o que vai fazer, ou impedir que aquela pessoa entre no estádio. Seria a coisa mais correta. O Valência, eu escutei algumas notícias hoje, falou que já está identificando quem são os torcedores que fizeram esse tipo de gesto contra o Vinícius e com certeza vão ser punidos, não vão entrar mais no estádio, vão ser banidos dos estádios. Eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, mas como uma outra atitude deveria ser tomada da Liga, que é quem comanda a competição, se esses torcedores entrarem no estádio ou
fizerem isso, eles têm que ser banidos do estádio, não tem que ter uma outra opção, porque senão nunca vai parar. As pessoas nunca vão parar de fazer esse tipo de atitude. Pessoal, vocês estão me perguntando muito, só um momentinho, Zé, só um momentinho, doutor. Vocês estão me perguntando muito sobre a grande conquista, sobre o reality. Nós vamos comentar sobre o reality, nós vamos falar sobre tudo aqui no Link Podcast, como a gente sempre falou. Mas um caso de extrema relevância como esse, que o mundo está comentando, não tem como simplesmente eu parar tudo e falar assim, eu vou falar agora sobre a grande conquista e fingir que nada disso está acontecendo, tá certo? Eu acho que a gente tem que dar realmente os créditos e a gente tem que comentar, porque justamente às vezes por jornalistas que não olham para esse tipo de assunto, ou para pessoas que não conseguem realmente ter um pouco mais de coerência e tratar o assunto com um pouco mais de seriedade, é que está banalizado da forma que está. Porque se todo mundo tivesse um pouco mais de coerência e levasse essas pautas adiante e discutisse um pouco mais, e não ficasse só interessado em reality, em A Grande Conquista, em Big Brother, em A Fazenda, não que não vale a pena sim. Mas quando a gente tem um caso desse no meio do caminho, aí parem as máquinas e vamos falar sobre isso. Tá certo? Então, hoje a gente realmente está falando sobre o Vini Júnior. O Vini Júnior é o assunto no mundo. Se vocês abrirem todos os sites, se vocês abrirem todos os portais, é o que mais está sendo comentado. Trend Topics no Twitter, é absolutamente tudo. É sobre Vini Júnior. E é sobre ele que realmente a gente tem que comentar. Porque não tem como a gente passar batido e ir falar sobre o banho de chuveiro da outra na Grande Conquista. Me desculpe, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Sabe? Até porque eu tenho 25 anos de profissão, não tem como eu simplesmente pegar e jogar no lixo, sabe? Até porque é um caso que realmente está percorrendo o mundo, tá? Então, assim, eu quero mandar um beijo para todos vocês que estão aqui com a gente, curtindo muito o Link Podcast. Aproveite, inscreva-se no canal, dê um like, acione o sino para que vocês sejam sempre notificados todas as vezes que um conteúdo novo chegar até vocês. Cadê o Zé Maria? Põe na tela para mim, por favor. Doutor, tem pergunta para o Zé Maria? Por enquanto, não. Tá, então vai pensando aí que daqui a pouquinho eu te chamo. Ô Zé, você acha que, além disso, que norma talvez fosse mais efetiva aqui no Brasil? Você que já jogou aqui no Brasil, de que forma você acha que poderia ser mais efetivo, principalmente aqui com esses casos de racismo? Eu acho, o que você falou foi uma coisa muito interessante, porque o Ancelotti falou a mesma coisa. Né, quando ele chegou na coletiva de imprensa esses dias, logo depois do jogo, os jornalistas não queriam tocar nesse assunto. E queriam fazer perguntas de futebol para ele. Ele falou, eu acho que a gente não tem que falar de futebol hoje, tem que falar do que aconteceu hoje com o Vinícius Júnior. Da agressividade que teve com esse menino. O Real Madrid já tem, se não me engano, 9 ou 10 denúncias contra racismo, contra o Vinícius Júnior, um menino que já está sofrendo há mais de um ano, não é agora. 8 denúncias. 8 denúncias. Então, o Vinícius está sofrendo já mais de um ano, desde quando ele chegou, praticamente quando ele chegou no Real Madrid, que ele está sofrendo com esse tipo de atitude. E é uma coisa que todo mundo tem que falar. Eu encontro algumas pessoas, joguei com o Lilian Thuram, que é o jogador francês, que ganhou a Copa do Mundo em 98 contra o Brasil, jogou comigo aqui no Parma, então ele conversava comigo sobre racismo, ele é uma pessoa que vai pelo mundo inteiro combatendo o racismo. Mas acho que não tem que ficar só no Thuram, não é só nele, não deve se ficar só no Vinícius. O Courtois, que é o companheiro do Vinícius, falou, se ele saísse do campo, eu sairia também. Eu acho que, nesses momentos, tem que partir das pessoas, dos brancos, vamos colocar lá, os brancos saírem do campo porque estão ofendendo um companheiro meu de time, estão ofendendo um amigo meu, uma pessoa que vai na minha casa, que eu trato com o maior carinho. Eu acho que é esse tipo de união que tem no Real Madrid, por isso que eles estão ganhando tudo. Deveria partir deles, não só do Vinícius. O Vinícius, naquele momento, está muito nervoso, justamente está muito nervoso, e isso seria atitude que o Real Madrid decidiu sair do campo. Imagina a força que teria isso, né? Não só na Espanha, mas a nível mundial, contra um caso de racismo, contra um colega negro. E no Brasil, eu acho que teria sido a mesma coisa. Tentar punir uma torcida inteira, eu acho muito difícil, né? Porque um chama outra, tem essas coisas de Maria vai com as outras, a gente chama muito aí no Brasil,
né? Um fala, o outro fala, mas não está sabendo nem o porquê que está falando aquelas coisas. Então, até você identificar as pessoas, banir as pessoas do estádio, isso na Inglaterra acontece muito mais fácil que nos outros estádios, porque tem muito mais controle. Mas eu acho que deveria ser o time inteiro falar, não, está ofendendo o nosso amigo, está tendo uma conduta de racismo aqui, a gente não vai jogar. Imagina a potência, porque o futebol tem uma potência muito grande, os jogadores têm uma força muito grande que às vezes eles não sabem a potência que a gente não sabe, eu me ponho no lugar, a gente não sabe a força que a gente tem, tirando o time de campo, realmente tirando o time de campo. O time com o Vinícius naquele momento, se o Benzema fala, vamos sair todo mundo porque ofenderam, não tem que ficar nervoso. A reação do Real Madrid, a reação dos jogadores do Real Madrid vai ser sair do campo. Sair do campo, querem tirar os 3 pontos? Não tem problema, o campeonato está quase no final. Essa é a força que o grupo ia demonstrar para o mundo inteiro. É o Real Madrid, é o time mais forte do mundo, o time mais importante do mundo. Imagina como teria sido essa repercussão. Não teria sido tão só em cima do Vinícius, mas era um time que estava brigando pelo seu companheiro. Tem pergunta, doutor? A pergunta que eu ia fazer era justamente essa para você, Zé Maria. Como seria esse ambiente dentro do vestiário, né? Depois do que aconteceu com o Vinícius Júnior, você, pela sua experiência, já passou por coisa parecida. Eu senti realmente, como você disse, muita falta dos próprios jogadores do Real Madrid, né? De adentrarem e apoiarem ali o Vinícius Júnior, no sentido de, pô, estão atacando ele com cantos racistas, vamos parar de jogar, a gente não tem condição de jogar assim. Até como um apoio a um colega, a um amigo, né? Como você bem disse. Eu queria saber como é que é essa questão entre os jogadores, se você já passou alguma coisa parecida. Olha, dentro do vestiário, com certeza teve gente que apoiou, porque no campo você já viu o Vinícius chorando, né? Então, é um menino que tem 20 e poucos anos, né? É muito difícil enfrentar uma situação desse jeito. Então, onde você vai, você é vaiado, você é criticado, você tem atacado psicologicamente, isso afeta muito na cabeça do menino. Mesmo com a gente tendo muita força psicológica, porque para você ser um jogador de alto nível, você tem que ser muito forte psicologicamente. Não é só jogar, as pessoas acham que é só jogar bola, não é isso. Tem muita coisa envolvida. E o Vinícius, com certeza, chorou dentro do campo, chorou no vestiário, e os amigos estavam ali, os colegas de time dele, com certeza estavam ali abraçando, apoiando ele naquele momento. Eu só acho que deveria ter sido isso, aquela coisa, vamos sair todo mundo. Seria muito mais forte a repercussão fora. A Liga deveria ia dar um outro tipo de importância, não é somente o presidente da Liga ia lá criticar o Vinícius Júnior porque ele fez uma ação, teve uma reação contrária àquilo que um jogador tem que demonstrar. O jogador é ser humano. Antes de tudo, é um ser humano. E é um menino muito novo ainda, não tem toda essa bagagem mentalmente para poder enfrentar tudo isso que está enfrentando nesse momento. Já está sendo forte até demais para isso, né? Então, eu acho que era esse sinal que o Real tinha que ter dado para a Liga, primeiramente, para o seu presidente, que não é uma pessoa que tem demonstrado apoio a esse tipo de conduta, contrária a esse tipo de conduta, né? A federação, que o presidente da federação criticou o presidente da Liga. Então, são coisas... Se o Real Madrid tivesse dado o primeiro passo, o time tivesse dado o primeiro passo, seria uma coisa excelente. Uma coisa que eu percebi que tinha que ter parado, na verdade, ali, era na hora que começaram ali os ataques, era ter parado o jogo. Acabou o jogo, o árbitro ter apitado e acabou. Não vai ter mais jogo, entendeu? Acabou, que cada um vá para o seu canto. O Valência para o lado dele, o Real Madrid para o lado dele, e depois ele que se arda ali com os presidentes dos clubes. Desculpa se eu interrompo, mas o árbitro tem que ter peito, né? O árbitro, e alguém tinha que ter tomado uma postura ali. Não, o que acontece? O árbitro é a pessoa que vai decidir, não tem mais jogo, porque está acontecendo esse tipo de episódio que é proibido nos estádios, é proibido no mundo inteiro. Então o árbitro deveria falar, a gente não joga mais porque eu escutei, eu vi, eu estou vendo o que está acontecendo, o jogo está suspenso, o Valência perdeu os 3 pontos, infelizmente vai ser punido o clube por uma coisa de alguns idiotas que acontece ainda no estádio. O Valência perdeu os 3 pontos e por aí vai. E vou notificar tudo isso na súmula depois, né? Aí
seria a Liga, a UEFA, que teria que tomar as decisões mais para frente. Zé, e você pretende vir para o Brasil quando? Olha, eu tô, como você falou, estou trabalhando nas categorias de base do Parma, que acabam tudo, a gente está todo nas fases finais aqui. O time principal brigando para voltar para a Série A, os outros times todos brigando para serem campeões aqui em todas as categorias. Está indo bem. As nossas férias a partir da segunda quinzena de junho, provavelmente é o período que eu vou ter livre para dar um pulo no Brasil. E você venha, eu quero que você venha ao vivo aqui no nosso podcast, aqui na Record, hein? Para a gente bater papo, conversar, enfim, tomara que toda essa história toda já tenha passado, já tenha acabado. O pessoal perguntando aqui no chat se você é espanhol. Não, pessoal, ele não é espanhol. Ele mora desde 96, ele mora na Itália. Ele está lá. O Zé Maria, ele, na verdade, foi um dos laterais mais relevantes aqui no país, principalmente na década de 90, jogava pela Portuguesa, e aí foi vendido, foi ficando rico, enfim, essas coisas de vida de jogador de futebol, que a gente sabe como funciona, ficou muito rico, viu, doutor? Aí ele foi escalando, e quando vê, de repente, ele já está lá na Itália, e já está lá morando há muitos anos, mas há muitos anos que ele está na Itália, justamente desenvolvendo o trabalho dele como técnico agora de um clube de base do Parma, é isso ou não? Isso. Agora eu tô... que as pessoas, pelo meu modo de falar, às vezes trocam ainda algumas palavras, estou trocando muitas palavras ainda, a gente tem muita dificuldade, porque eu estou na Itália há muito tempo, falando praticamente 24 horas por dia italiano, o português acaba ficando um pouquinho escondido. E a gente só fala português em casa, né? Então, é a dificuldade que às vezes eu tenho de falar mais do que 5 frases seguidas em português. Esse é o problema. Sei. Então tá. Olha, ô Zé, muito obrigado pela sua participação. Espero que você venha logo em São Paulo, venha aqui conhecer o nosso espaço aqui no nosso Link Podcast, e eu espero você cada vez mais, e espero que você tenha cada vez mais sucesso por aí, e sem dúvida alguma a gente vai se encontrar, tá bom, queridão? Obrigadão, foi um prazer falar contigo, e se Deus quiser, quando eu for no Brasil, eu vou aí te dar um abraço e a gente bater um papo. Tá bom, querido. Obrigado, viu? Um forte abraço. Um abraço.